Então, amados irmãos, vamos orar com Jesus. Pai querido, queremos tanto, Pai, que Teu Espírito venha revelar mais e mais o Teu Filho em nós, Senhor, para nós, para a glória do Teu nome. Pai, que o Senhor nos ensine a ter uma vida cheia do Teu Espírito. O Senhor tem tido a graça de nos revelar várias e várias porções da Tua Palavra aos nossos corações. Mas nós precisamos tanto, Senhor, de iluminação, de revelação da Tua Palavra, que atinja profundamente os nossos corações. Precisamos tanto, Senhor, de uma ação poderosa do Teu Espírito, sacudindo, mexendo as nossas vidas, e que possamos nos agarrar ao Teu Filho, permanecer nele, não tirar os olhos dele, permanecermos na perseverança em seguir ao Senhor Jesus, apesar de todas as circunstâncias, porque o Senhor persevera em nos amar, nos guardar, nos buscar e nos conservar no Teu amor. Obrigado, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos, o primeiro bendito está em Lucas, né? Que é aquele cântico de Zacarias, pois que Deus apareceu a Zacarias, nós sabemos toda a história, de lá de Zacarias e Isabel iria nascer João Batista. Zacarias ficou mudo, que na hora ele não creu, porque afinal Isabel tinha dificuldade para engravidar. E aqui, amados irmãos, depois que nasceu, Zacarias tem um cântico. E é interessante, meus irmãos, que aqui entra a palavra cheia do Espírito Santo. E talvez essa, e não é talvez não, é o grande chamado meu e seu para todos os dias, como eu não sou de dividir anos. Agora vamos começar dia 1º, então vamos começar de pé direito, irmãos. Isso é desde que Jesus me deu o conhecimento de você para nós andarmos direito. Não é o dia, a vida do Jesus está próxima. Mas, meu amado irmão, quanto mais Jesus se aproxima, nós precisamos ganhar uma dimensão de uma vida cheia de Jesus. Talvez toda a nossa infantilidade, falta de crescimento, a nossa desesperança, a nossa fraqueza, está relacionada muito mais, amados irmãos, com o posicionamento nosso diante de Deus, do que Deus em si mesmo. Porque Deus é a rocha, Deus é a fortaleza, Deus é refúgio, Deus é a âncora bem segura para a nossa alma. Mas é do nosso lado que está precisando vivenciar, viver, experimentar e ter uma vida realmente que Jesus é a nossa âncora segura, que Deus é o nosso refúgio, que Ele é a nossa rocha. Essa atitude, amados irmãos, nos falta e nós precisamos demais do Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqui Zacarias dizendo cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, que Zacarias vai dizer? Bendito. Bendito na doxologia, bendito é uma adoração diante da revelação maravilhosa do Senhor, seja em qualquer aspecto da nossa vida. Em nós deveria brotar uma adoração, um louvor a Deus. E diante ali do nascimento de João Batista, que é o precursor de Jesus, que veio endireitar os caminhos,
aquele homem que andava de pele e comia gafanhoto e mel, que se ele entrasse nessa assembleia, havia qualquer outra assembleia, fatalmente iam colocar ele de fora, afinal de contas ele é um mendigo, é um coitado Zé Mané. Porque nós estamos tanto na igreja da prosperidade, esquecemos que a maior prosperidade é andar com Cristo, ser parecido com Cristo, esperar em Cristo, ser conformado a Cristo, uma vida de santidade, uma vida de fidelidade, dependência e confiança em Deus, onde realmente Deus possa descansar. Diante disso, daí ele profetizou, cheio do Espírito Santo, e diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e ele suscitou, ele levantou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Ele levantou um poderoso Salvador. Eu e você, nós deveríamos nos regozijar. Porque nós temos uma plena e poderosa salvação. Essa salvação que inclui, meus irmãos, espírito, alma e corpo. O nosso espírito foi salvo pela graça de Deus, nossa alma está sendo salva, e nosso corpo vai ser salvo quando Jesus Cristo vier, e daí nós teremos a redenção plena de Deus. Ele já redimiu o nosso espírito, está redimindo nossa alma e redimirá o nosso corpo. Porque a redenção de Deus, o drama da redenção de Deus é eterna, ela é abrangente, ela é infinita, ela abrange o céu e a terra, abrange todo o nosso ser. E para aqueles, o povo onde andava em trevas, não tinha esperança, ali nasceu a esperança, que é Jesus Cristo. E Ele é a nossa plena e poderosa salvação. Mas do outro lado, meus irmãos, lá em Hebreus, capítulo 2, há uma exortação para mim e para você. Capítulo 2, do versículo 1, sobre essa plena e poderosa salvação. Até o versículo 3, ele diz assim: por esta razão, qual é a razão? Você tem que ler Hebreus 1, do 1 ao 4, que tem as 7 glórias de Cristo, e onde Cristo está assentado à direita de Deus. Essas glórias de Jesus, Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, o seu Filho, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados pela da cruz, assentou-se à direita da majestade nas alturas, para da ressurreição e da entronização do Senhor, e tendo tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que ele. Então, antes da fundação do mundo, durante a encarnação de Jesus e depois da ressurreição de Jesus, nós temos aqui 7 glórias do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E diante dessa salvação tão grande, há uma exortação para mim e para você. E essa exortação está no capítulo 2, versículo 1. Hebreus, nós temos 5 exortações. Uma delas, a primeira, está aqui. E ele vai dizer: diante disso, diante dessa plena e poderosa salvação, onde não havia esperança, nasceu a esperança, onde havia treva, nasceu a luz, onde havia morte, nasceu a vida, onde não havia salvação, nasceu a plena e poderosa salvação, onde havia condenação, houve a libertação, onde havia escravidão do pecado, agora a libertação plena do poder, da presença do pecado em nossas vidas, que nós vamos ter depois que Jesus vier. E ele diz assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. O que falta a nós é firmeza, meus irmãos.
Não podemos vacilar. É interessante, você vai fazer uma compra, você vai fazer um negócio, você fecha o negócio porque você tem firmeza naquilo. Por mais que seja, muitas vezes uma areia curdiça, mas você tem firmeza, por isso que você fecha. Você vai comprar um carro, seja o que for, você vai lá e compra, você tem firmeza. Mesmo que aquilo dê um trabalhão para você, um problemão para você, mas tem firmeza. Mas chega nas coisas de Deus, que tem uma plena e poderosa salvação. A Bíblia tem que falar para mim e para você. Importa que nos apeguemos com mais firmeza, porque nós não estamos nos apegando com as mãos soltas. Nós estamos nos apegando de modo relaxado, preguiçoso, negligente. E Deus está dizendo, pegue com mais firmeza. O quê? As verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Você está vendo, amados irmãos? Qual que é o problema? Desviar. E aonde que está o problema? Não se apegar com mais firmeza às palavras, às verdades ouvidas. Bendito seja Deus, que visitou o seu povo e trouxe uma plena e poderosa salvação em Cristo Jesus. Se apegue com mais firmeza nesse Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele continua dizendo em Hebreus: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como? E aqui a exortação. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que é negligenciar? Não apegar com mais firmeza. Não pegar com mais firmeza as palavras ouvidas. Não pegar com mais firmeza o nosso grande, maravilhoso, eterno Salvador Jesus Cristo. É nós negligenciarmos, relaxarmos, distraídos, preguiçosos, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Amados irmãos, onde está o nosso bendito? Qual tem sido a nossa voz, bendito? Que maravilhoso Senhor que salvou eu e você. Infelizmente nós damos pouca, muito pouca atenção àquilo que Cristo é, àquilo que Cristo fez, àquilo que Cristo está fazendo e aquilo que Cristo vai fazer. Ele está aí ali, voltando para buscar a sua igreja. Amados irmãos, podemos perder tudo, mas jamais negligenciar essa plena e poderosa salvação. Podemos ganhar o mundo inteiro, amados irmãos, e perder a nossa alma. Prestem atenção. Os substitutos que nós vamos colocando em nossas vidas, tirando a centralidade daquilo que é o centro, tirando da primazia aquilo que é a primazia, tirando aquele que é principal daquilo que é principal, tirando aquele que é primeiro daquele que deve ser o primeiro na sua vida e na minha vida. De um modo ou no outro, nós não estamos nos apegando com mais firmeza às palavras ouvidas, por isso que nós vamos desviando. Desviando, amados irmãos, nós vamos perdendo a devoção, a simplicidade e pureza que há devidas a Cristo Jesus. Jesus não tem muito mais eco em nossas vidas. Nós nos alegramos, nos empolgamos com coisas e deixamos de nos empolgar, nos alegrar com essa tão plena e poderosa salvação, o nosso Senhor e Salvador,
e nos salvou, nos libertou e nos deu uma salvação eterna. A negligência, amados irmãos, é o caminho para a apostasia. A segunda exortação, não vou entrar, está no capítulo 5, 6. Já está dizendo sobre apostasia. O que é apostasia? Estar à margem do caminho. Porque nós vamos, amados irmãos, não nos apegando com mais firmeza. Por isso as nossas vidas, muitas vezes, é um barco sem leme. É um barco sem piloto. É um barco sem direção. Porque nós temos deixado de lado as verdades ouvidas. E a maior verdade ouvida é que Deus visitou eu e você e nos trouxe uma plena e poderosa salvação em Cristo Jesus. E eu e você devemos nos apegar com mais firmezas às verdades ouvidas, para que dela nós não desviemos. O segundo bendito que eu vou dizer nessa noite está em 1 Pedro. 1 Pedro. É interessante que todo final do ano, muitas pessoas, inclusive crentes, eles fazem uma retrospectiva e depois diz assim: não, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou congregar mais, esse ano eu vou fazer tudo isso aí. Mas o irmão não vai fazer nada disso. Porque tudo que muda na nossa vida parte do coração arrependido, primeiramente. Parte do coração que volta à primazia de Cristo, o primeiro que é Cristo. O velho, as veredas, o velho caminho, que é Cristo, a cruz de Cristo. Então todas essas coisas que reúnem, fazem todas essas coisas, irmãos, não tem sentido nenhum. O verdadeiro sentido de alguma mudança em nossa vida, ela começa de um coração contrito e quebrantado, de um coração arrependido, que confessa diante de Deus seus descaminhos, que você não tem se apegado à palavra de Deus com mais firmeza e que você tem se afastado do Senhor. Não há mudança se não houver arrependimento e volta. Não há mudança se não houver quebrantamento de coração. Não há mudança se não houver renúncia, entrega. Amados irmãos, quantas coisas as pessoas prometem. E eles aguardam o primeiro dia do ano, agora o primeiro dia do ano, o ano todo. Isso é o mundo, faz isso. Faça novos projetos. Agora você vai ter novas metas. Faça nova meta para o ano que vem. Faça novas metas. Irmãos, depois que Deus nos visitou com essa plena e poderosa salvação, só existe uma meta, só existe um projeto, só existe um olhar, só existe um propósito. E o propósito é o próprio nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a glória de Deus Pai. Não existe absolutamente mais nada. Mas o mundo entra na igreja e nós começamos a pegar jargões do mundo. Por incrível que pareça, tem crentes, quando levantam no dia primeiro, põe o pé direito na frente. Outros vestem de branco para as praias. Crentes. Mas, irmãos, precisamos apegar com mais firmeza as palavras ouvidas, para que dela não nos desviemos. Desviar aqui, meus irmãos, sabe o que é? Como você pegar uma água e pôr numa vasilha e está furada. É um barco sem leme. Preste atenção, irmãos.
e nós não temos nos apegado a ela, e nós temos nos apegado àquilo que não é de Deus, que não é da sua palavra, e a maioria são coisas lícitas. O segundo bendito, irmãos, está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, assim: o impacto de Cristo em nós, por nós, através de nós, para a glória de Deus, o impacto de Jesus Cristo em nossas vidas, que nós precisamos ser impactados com a palavra, ser impactados com o Espírito Santo, nos apegar com mais verdade, com mais firmeza, meus irmãos. Eu não deixo, não te deixarei. Olha Jacó, olha Ruth, se apega a Noemi. Eu não deixo você, Ruth. Noemi, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, a sua terra é a minha terra, onde você morrer eu morro. Eu não te deixo. Se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, meus irmãos. Aqui novamente, bendito, 1 Pedro 1,3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, que é indestrutível, sem mácula, inacessível, não murcha, reservado no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Jesus Cristo, que Ele nos salvou devido à sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. O que quer dizer isso? Ele nos deu um novo nascimento, Ele nos fez de novo para uma viva esperança, porque a nossa esperança era morta. O mundo tem uma esperança morta, todos aqueles que não têm Cristo têm uma esperança morta, e aqueles que têm Cristo e não estão esperando em Cristo, estão baseando sua vida numa esperança morta, esperança desse mundo, esperança do que vai acontecer nesse mundo. Amados irmãos, nós não temos esperança nenhuma nesse mundo. A nossa esperança está em Cristo, e nós temos uma viva esperança, porque essa viva esperança vem daquele que é vivo, aquele que vive, e essa esperança ninguém pode tirar, nem a morte tira, Zé. Nada pode tirar essa esperança viva em nossos corações. Ela não envelhece, ela não murcha, não se contamina, ela é guardada por Deus no céu. É uma viva esperança, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele me deu uma plena e poderosa salvação, e Ele vai voltar, e a esperança minha e sua é ver o nosso amado Senhor Salvador Jesus Cristo, e ver pela face a face, sermos transformados à imagem e semelhança dEle, para a glória de Jesus Cristo. Oh, amados irmãos, uma viva esperança. Tudo que existe nesse mundo é morto, vai passar, mas a sua esperança, que é viva em Cristo Jesus, é intocável, não vai passar, não vai murchar, não vai envelhecer. Ela é guardada nos céus pelo poder de Deus, por isso Ele é bendito. É adoração ao Senhor. Bendito, 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 Ele é o bendito. Porque Ele, amados irmãos, essa esperança chora da cruz. Essa esperança chora da morte de Jesus. Essa esperança nasce, amados irmãos, chora da ressurreição de Jesus do túmulo vazio. E essa esperança chora do céu à direita de Deus Pai, onde a nossa âncora segura estará. Está lá, e um dia estaremos lá também. A nossa esperança é viva,
Amados irmãos, murcho. Amados irmãos, que impacto Cristo tem trazido na minha vida, Senhor. Qual impacto? Que isso tem incomodado eu e você. Nós precisamos, amados irmãos, a visitação poderosa do Espírito Santo, chacoalhando a igreja, chacoalhando o povo de Deus, para que o povo possa entender, eu e você, nós somos uma raça eleita, nós somos sacerdotes real, uma nação santa, um povo de propriedade do Senhor. Amados irmãos, a maior segurança minha e sua, essa plena e poderosa salvação, essa viva esperança, guardada nos céus pelo poder de Deus. Terceiro, meus irmãos, Efésios capítulo 1. Vamos para o outro bendito. Efésios, amados irmãos, uma carta tremenda, maravilhosa. Fala muito, tão viu o seu coração. Se você quiser saber as riquezas que você tem em Cristo Jesus, você tem que ler Efésios 1 ou 3, capítulo 1 e 3. Se você quer saber, amados irmãos, o caminhar do cristão, você tem que ler Efésios 4 a 6, do 6 até o versículo 9. Se você quiser saber sobre o combate cristão, você tem que ler Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Porque Ele é bendito. Porque Ele me trouxe uma plena e poderosa salvação. Porque Ele é bendito, porque Ele me deu uma viva esperança. Porque Ele é bendito. Porque Ele é bendito, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quais são essas bênçãos? Tem tantas bênçãos do capítulo 1, do 1 ao 14, tem 7 bênçãos aqui espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu vou citar, meus irmãos, as 7 rapidamente. A primeira delas está aqui, irmãos. Ele vai dizer assim que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Você entendeu isso aí, irmão? Não é para você discutir sobre a eleição. É para você crer no que a palavra de Deus diz. Não discuta com Deus. Ele disse que nos elegeu. E eu creio, eu fico o pé nela. Eu nunca fui a Deus. Foi Deus que veio a mim. Eu nunca escolhi Cristo. Foi Ele que me escolheu. Nunca. É Deus que busca um miserável pecador como eu e você. E manda para o seu filho. E o seu filho não jogará fora. Coloca para dentro da casa de Deus. Como filhos de Deus. Ele é bendito porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Olha as bênçãos, irmãos. Segundo, Ele nos predestinou. O que é predestino? Isso aqui está em Romanos capítulo 8. Nós vemos lá em Romanos 8, você vai entender. Romanos 8. Capítulo 28, versículo 28 e 29, está em Romanos 8, diz assim a palavra de Deus. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui existe o propósito. Para que Deus me elegeu? Qual o propósito?
Oswaldo, Ele me elegeu para eu ser mais feliz. Ele me elegeu, Oswaldo, para que eu tenha uma vida boa. Ele me elegeu para não ter problema nesse mundo. Mas, irmãos, você está equivocado. Ele nos predestinou para sermos santos, fiéis a Deus. E aqui, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Presta atenção. Aqueles que amam a Deus e que foram chamados, que são chamados segundo o propósito, porquanto que Ele de antemão conheceu. Ele nos conheceu de antemão, nos elegeu de antemão e nos predestinou de antemão. E Ele vai dizer para que Ele predestinou a você. Predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. E Ele diz assim: e aos que predestinou, também chamou, e aqueles que chamou, justificou, e aquele que justificou, Ele glorificou. Esta é a plena e poderosa salvação que nós temos em Cristo Jesus. Isso Ele é bendito, deveria ser adorado, amado, ter primazia na minha vida e na sua vida. Amados irmãos, deveria ser primazia na minha vida e na sua vida. Ele é o bendito, para isso que Deus o chamou. Interessante que nós achamos que Deus nos chamou para tanta coisa, mas equivocado. Deus nos chamou, amados irmãos, para ser conforme a imagem e semelhança dele, para que Ele tenha uma expressão nesse mundo. Como é que Cristo vai se expressar nesse mundo? Através da igreja. Como é que você expressa a sua cabeça através do corpo? Como é que o cabeça que é Cristo vai expressar nesse mundo através do corpo, que é a sua igreja? Mas se a sua igreja não se pegar com mais firmeza as verdades ouvidas, se começar a negligenciar, amados irmãos, o nome de Jesus, a glória de Deus vai ser uma expressão. Segundo, terceiro, a redenção. Está tudo aqui. Vou lhe ler. A redenção. Ele nos redimiu, irmãos. Bendito seja Deus que nos visitou e nos redimiu e nos trouxe uma plena e poderosa salvação em Cristo Jesus. Ele nos revelou o seu grande mistério, que é convergir tudo em Cristo Jesus, o céu e a terra, tudo em Cristo Jesus. Todos são bênçãos para mim e para você. Ele nos deu, sabe o que? O selo, meus irmãos. O selo fala de uma transação concluída. Depois que você pôs a carta lá dentro, você fez tudo o que você faz, agora você vai selar, está concluída, é uma transação concluída, tudo está consumado, a cruz venceu, Cristo é vitorioso, e a igreja deveria ser uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus. É selo, é segurança, é proteção, é autenticidade, é o selo. É o Espírito Santo que agora vem habitar dentro de nós. Mas também é o penhor, é a aliança de garantia, é a aliança de noivado. A igreja é sua noiva. E ele termina lá o 14 dizendo assim, que Cristo é a nossa herança. E o que Deus está procurando? A herança de Deus. E qual a herança de Deus? Seu Filho vivendo a igreja. Nós temos um chamado de Deus, uma herança de Deus, que opera através do poder de Deus, através da ressurreição. Ele é bendito, irmãos. E você vai dizer, mas Oswaldo, a vida é tão dura, a circunstância é tão dura, parece que de ano em ano as coisas vão se
mais, vão se apertando mais. E é verdade, graças a Deus, porque as mãos que ferem são as mesmas mãos que curam. Graças a Deus. Graças a Deus que Deus tem usado as suas mãos amorosas e graciosas para disciplinar eu e você. Graças a Deus, porque somos seus filhos. E Deus quer que nós ganhemos a santidade, que nós tenhamos fruto de justiça, que é fruto do Espírito Santo, é fruto do seu Filho. Graças a Deus. Graças a Deus pelas tribulações, onde nós esperneamos, murmuramos. Graças a Deus, porque Deus não tira as suas mãos de nós para nos disciplinar, mas também para nos abençoar, para nos curar, para nos libertar, para nos encorajar, para nos confortar. E aqui nós temos o quarto bendito, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. O quarto bendito. É uma doxologia. E está aqui a adoração. O que está fazendo aqui é adoração. Está falando de adoração. Mas quem pode adorar o Senhor de fato? Aquele que recebeu a plena e poderosa salvação. Aquele que tem uma viva esperança. Aquele que sabe que foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele pode ser bendito. Mas também é aquele que sabe que as tribulações, as angústias, nós vamos passar nesse mundo. Mas nós temos o Deus de toda a consolação. Quando é toda, é toda. Não existe um tio na minha vida e sua vida que nós não temos um Deus consolador em nossa caminhada. Em todos os aspectos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E aqui nós temos o Pai de todas as misericórdias e Deus de toda consolação. Maravilhoso, irmãos. Eu lembro de Jeremias e Lamentações. Jeremias via tudo destruído, Jerusalém destruído, o templo destruído, o povo estavam comendo, as pessoas estavam comendo os próprios filhos de fome. A situação crítica. E Jeremias, ele ficava olhando a aflição no seu coração. E ele dizia assim, 4 vezes tem lamentações: como, Senhor? Como chegou a isso? Como, Senhor? Aí Jeremias para um pouco e diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, mais do que nunca eu e você precisamos trazer à memória, a lembrança, aquilo que nos dá esperança. Nos apegar com mais firmeza às palavras ouvidas dessa grande e plena salvação. Sabemos que nós temos uma viva esperança guardada no céu, ninguém pode tirar. Sabendo, amados irmãos, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, por isso nós não somos consumidos. E grande é a sua fidelidade. Sabendo que mesmo sendo infiéis, Ele continua sendo fiel. Tudo que Deus está fazendo tem a ver com eu e você, tem a ver com a noiva, revestindo a noiva, preparando a noiva para vir, para aguardar a vinda do noivo. E ele diz: bendito seja Deus. E ele diz aqui, presta atenção, meus irmãos. Ele estava, Ele está, e Ele estará conosco. Foi isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que Ele é o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que podemos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com consolação com que nós mesmos somos consolados, encorajados. Deus, é Ele mesmo. Deus não terceiriza, é Ele mesmo
terceirizamos tanta coisa. Deus não terceiriza. É Ele que estava com o povo de Deus. É Ele que estava comigo, com você. É Ele que está comigo, com você. É Ele que estará comigo, com você. Independente do que iremos passar, Ele estará conosco. E isso, nós irmãos, irremediavelmente, é impossível que Deus minta. Impossível. Ele diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. É impossível que Deus minta. Deus provou todinho diante do povo dele rebelde no Velho Testamento, do seu povo rebelde no Novo Testamento. Ele termina para 7 igrejas dizendo: ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça, arrepende-te, volta, porque Deus é o Deus de toda consolação. Ele que nos consola. Quantas provações você passou, está passando. Quem tem consolado em você é Deus. Quem tem feito você permanecer firme é Ele. Quem tem trazido a memória minha e sua, essa viva esperança guardada no céu é Ele, pelo poder do seu Espírito. É Ele que lembra eu e você, pelo Espírito Santo, que nós temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ele diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa graça, consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o nosso conforto e salvação. Se somos confortados, também para o vosso conforto, a qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Não é você que está sofrendo, passando tribulações. Sempre houve, sempre haverá. Sempre houve, sempre haverá. Ela pode mudar de tonalidade, de tom, mas sempre haverá. No mundo passais por aflições, tende bom ânimo. Por quê? Porque eu sou Deus de toda consolação e eu sou Deus de toda misericórdia nesse caminhar com você. E ele diz assim, Romanos 7, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes do sofrimento, assim sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. É uma tribulação excessiva, uma pressão enorme, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Alguém enfrentou e está enfrentando alguma coisa. E ele diz assim: contudo, aqui está a consolação. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte de nós mesmos, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Não há nada morto que Deus não possa ressuscitar. O relacionamento com o Julião está morto. Deus pode ressuscitar. Deus tem poder, irmãos e irmãos, para fazer muito mais daquilo que nós pensamos e pedimos, através do seu poder que opera em nós. E ele diz assim: para que não confiemos em nós mesmos. Você sabe um dos grandes problemas meu e seu? Confiar em nós mesmos. E a Bíblia diz que não é para você confiar em você. Se confie naquele que ressuscita os mortos.
Aí está o poder de Deus. Ele nos consola, tirando-nos do visível para o invisível, do momentânea tribulação e angústia, para o eterno peso de glória em Cristo Jesus na eternidade. É Ele que nos consola, irmãos. Ele é o Deus de toda a consolação. Ele é o Deus de toda a esperança, que deve encher o meu coração, o seu coração, e nos fazer ricos de esperança no Espírito Santo de Deus. Ele é o Deus de toda a graça, é aquele que nos fortalece, nos restaura, nos cura, nos liberta, nos transforma. Ele é o Deus que do fraco, Ele é a nossa força, a nossa doença, Ele é a nossa cura, a nossa incredulidade, Ele é o Deus fiel. A dependência do Senhor, a dependência no Deus de toda a graça. Nós precisamos aprender, irmãos. Nós somos tardos para aprender. E todas as fontes vêm de Deus. E todas as fontes que eu e você nós cavamos são cisternas rotas que não retêm água. Mas há um manancial de águas vivas que desce do trono da graça de Deus. Onde Deus convida eu e você, não só molhar os pés, mas caminhar onde todo o nosso corpo seja tomado pela graça de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, onde morremos para nós mesmos, mas vivemos para Deus, para a sua glória. Que Deus fale comigo, com você, irmãos. Ele é um bendito. Que bendito que nós temos, irmãos. Que bendito, maravilhoso. Perguntaram, Manoá perguntou. Manoá é o pai de Sansão. Perguntou, qual é o teu nome? E ele disse, eu sou maravilhoso. Eu sou o príncipe da paz. Eu sou o Pai da eternidade. Sou eu. Ele é maravilhoso. Precisamos conhecer o maravilhoso, o bendito.